Dia 125, mais um dia de review de Café com Deus Pai. Começando em Provérbios 16, 9. No coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A palavra de hoje é ouça a voz. E daí nós temos também Gênesis 12. Gênesis 12 fala sobre a trajetória, o começo da trajetória de Abraão, o pai da fé. Quando ele foi chamado por Deus, apesar de ter o conforto ao qual ele tinha naquele momento, ter a sua vida bem estabelecida, aos 75 anos, Deus, com a promessa de algo muito maior, pede para ele que ele abandone tudo e abandone inclusive a sua parentela. E aí nós temos vários pontos para analisar. Tem muita coisa interessante que a gente pode tirar. Deus, ele dá o caminho para a gente. Às vezes não é o caminho que a gente está esperando, não é o caminho que a gente está preparado para seguir. Às vezes é um caminho diferente do que a gente imaginava, porque a gente planeja, mas Deus dá os passos. E imagine vocês, aos 75 anos, você abandonar tudo, família, todos, e ir para um outro local atrás de uma promessa a qual você não tem certeza. Você já imaginou como é que as outras pessoas ao redor, ao entorno dele, estavam falando dele? Você é louco, o que você está fazendo? Mas a promessa de Deus, o caminho de Deus era gigantesco, era fantástico para ele. E ele precisava que Abraão saísse dali. Só que aí nós temos outros vários pontos nessa história para analisar. E um ponto muito importante é Abraão, que é o pai da fé, que tendo cumprido e tendo seguido a palavra de Deus, buscado fazer o que Deus estava pedindo no seu coração, mesmo assim ele ainda desobedeceu a Deus. No primeiro momento Deus pediu para ele abandonar a parentela, e ele levou o sobrinho dele, Ló, porque você imagina o medo de um homem de 75 anos, com a sua esposa, com poucas coisas. Como é que ele ia, né? Ele estava com medo de ir sozinho, então ele levou Ló junto. Isso gerou diversos conflitos depois, vários problemas. Os pastores começaram a brigar e assim aconteceram várias desavenças por causa da desobediência de Abraão a Deus. E você tem também que Ló acabou ficando em Sodoma, e ali ele depois foi levado como cativo. Então você tem vários problemas que deu por causa que não foi seguida a palavra de Deus na sua totalidade. E um outro ponto interessante para a gente analisar é com relação a Sarai, né? A Sara, mulher de Abraão. Deus prometeu que eles trariam uma linhagem fantástica para a terra, e prometeu as terras que seriam deles e tudo mais. Mas durante o período da grande fome, ele indo para o Egito com medo, ele falou para Sarai, para ela falar que era irmã dele, porque ele falou assim: você é muito bonita, muito formosa, se nós falarmos que somos casados, eles vão me matar para ficar com você. Mas mesmo o pai da fé em alguns momentos oscila na confiança a Deus, porque se Deus mandou ele, é porque Deus iria prover e protegê-lo. E nesse primeiro momento, o faraó, então, achando que ela era solteira, levou ela para o seu harém. E lá no fim, Deus teve que intervir para não deixar ela ser tocada, para não contaminar aquela linhagem e aquela promessa, para não deixar cair por chão a promessa que ele fez para Abraão, mesmo Abraão tendo desobedecido ele. E quando Deus se fez presente através de sonhos e através de pragas na casa do faraó, e foi descoberto que Sarai era a esposa de Abraão, esse foi humilhado na frente dos outros. Como que você mente pra gente? A gente estava tratando ela como uma mulher solteira. Então pegue tuas coisas e saia daqui. Então ele foi deportado nesse momento. Isso mostra que mesmo o pai da fé tinha medo, e por medo ele acabava agindo errado. Então nós não temos que ter o medo, nós temos que ter a confiança no que a gente está fazendo, ter a confiança que Deus vai dar o caminho para a gente, vai guiar os nossos passos. E quanto menos medo a gente tiver, quanto mais a gente confiar em Deus, mais fácil será o nosso caminho. A gente não vai ter atrasos, porque a situação de Ló atrasou muito.
a promessa que Deus tinha para Abraão. A situação de Sarai atrasou muito a promessa que Deus tinha para Abraão. Então a falta de confiança não é pela confiança, é pelo medo. Então quando a gente age no medo, as coisas não funcionam direito. Não podemos agir com o medo, não podemos agir no medo. E nesse ponto Deus interviu e o caminho se seguiu. Então, se mesmo o pai da fé teve os seus momentos de medo, quem somos nós para não termos? Mas apesar do medo, a gente tem que sim seguir, ter a confiança, ter a fé no nosso caminho. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Tenham a confiança e tenham fé no nosso caminho. Procurem escutar os nossos desígnios para seguir e caminhar de acordo com os passos que são, mesmo que às vezes a gente não compreenda e tenha que sair da nossa segurança e às vezes de alguma zona de conforto.